crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e bem animados para mais uma lição em que nós vamos conhecer mais a Jesus e que também nós vamos entender qual é o propósito dele para as nossas vidas. E para começar, nós estaremos fazendo uma oração neste momento, pedindo a ele que ele venha estar nos iluminando, que ele nos dê sabedoria para entender sua palavra e que nós venhamos passar essa palavra para as pessoas que estão ao nosso redor. Além disso, nós vamos agradecer a Deus por mais esse dia, agradecer a Ele por nossa família, por nossa saúde e por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Então vamos lá fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, em Tua presença, nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigada por mais esse dia que o Senhor fez. Te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Obrigada porque, mesmo não merecendo, o Senhor tem estado conosco. Te pedimos que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, iluminando o nosso entendimento, para que nós venhamos entender tua palavra e que nós venhamos colocá-la em prática, para que mais pessoas possam conhecer o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Agora nós vamos ouvir uma música muito legal que fala sobre o perdão dos nossos pecados. Ela fala que o nosso coração estava sujo, cheio de pecado, mas Jesus nos limpou e nos trouxe uma nova vida. Então vamos lá ouvir, prestar atenção, porque ela tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. 1, 2, 3 palavrinhas! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Voltamos e antes da lição, nós vamos saber o versículo de hoje. O versículo de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 2, versículo 5, na parte B, que diz assim: Filho, perdoados estão os teus pecados. Que coisa boa, né? É a gente saber que os nossos pecados estão perdoados, mesmo que nós não mereçamos. Jesus derramou a sua graça sobre nós e nos perdoa. Então, agora, vamos ouvir a lição. Na lição de hoje, nós vamos conhecer uma situação da vida de duas pessoas. A primeira pessoa é a vida de um paralítico e a segunda pessoa é a de uma mulher samaritana. E nós vamos entender, basicamente, que
Jesus perdoa os nossos pecados e por meio do perdão dos nossos pecados nós ganhamos uma nova vida, ou seja, uma vida com novas ações. Então vamos prestar muita atenção para nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo começou quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Ele estava lá para curar a vida da sogra de Pedro. Jesus começou a curar a vida dela, e não só a vida dela, mas a vida de várias pessoas. As pessoas amavam Jesus e sabiam de suas maravilhas, então elas aproveitavam qualquer oportunidade para estar com Jesus. Naquele tempo, Jesus curou pessoas com febre, pessoas muito doentes, com qualquer tipo de doença. Ele tratou a cada pessoa e as pessoas, através disso, conheceram o seu amor. Mas tinha um homem que estava impossibilitado de ir até Jesus, porque ele era um homem paralítico. Olha só, ele não conseguia mexer nenhum membro do seu corpo. Então, ele chamou 4 amigos para levá-lo até Jesus. Vocês acham que esses amigos não tinham coisas para fazer? Claro que eles tinham, né? Mas eles decidiram ajudar um amigo. Chegando na casa em que Jesus estava, eles perceberam que a casa estava com muita gente. Uma grande multidão estava à frente da casa que Jesus estava, impossibilitando das pessoas passarem pela porta. Então esses amigos, com muita fé e acreditando bastante que Jesus podia curar este homem, eles tiveram uma grande ideia. Vocês acham que qual foi a ideia brilhante? Eles pensaram no seguinte: pensaram em subir até o telhado, até o mais alto da casa, para tirar algumas telhas do lugar e fazer um grande buraco para que eles pudessem descer o paralítico até o chão, até onde Jesus estava. Então, vocês imaginam aí a dificuldade que foi subir com uma pessoa pesada que não podia se mover, né? A dificuldade que foi de subir até o telhado da casa, descer essa pessoa até onde Jesus estava. Então, eram homens de muita fé. Vendo Jesus essa situação, ele olhou para o paralítico e disse: sabe o que? Disse uma coisa que deixou o paralítico muito feliz. Ele falou o versículo de hoje. Ele falou: filho, perdoados estão os teus pecados. E esse paralítico ficou muito feliz, porque mais do que ser curado, ele queria ser perdoado por Jesus. Porém, os mestres da lei que estavam naquele lugar começaram a observar essa situação e ficaram comentando: como este homem ousa dizer que os pecados de alguém estão perdoados, se só quem pode perdoar os pecados é Deus? Jesus, sabendo do pensamento destes homens, perguntou para eles: o que é mais fácil dizer para um paralítico? Perdoados estão os teus pecados, ou pegue sua cama e ande? Essas pessoas ficaram pensativas, né? Então Jesus, para mostrar o seu poder e mostrar para todas aquelas pessoas que ele era Deus e que ele tinha poder sobre a terra, ele falou outra coisa para o paralítico. Ele falou para o paralítico que era para ele se levantar e andar e ir para a sua casa. E vocês acham que o que aconteceu? Vocês acham que Jesus tinha poder para fazer isso? Claro que sim, né? Então aconteceu mais um milagre. O paralítico levantou, pegou sua cama e andou. E se ele já estava feliz, ele ficou mais feliz ainda. Ficou muito grato a Deus. E todas as pessoas que estavam naquele lugar, muitas pessoas que estavam naquele lugar ficaram muito felizes. Elas ficaram muito maravilhadas e elas começaram a comentar que aquilo nunca tinha acontecido. Então elas conheceram mais uma coisa sobre Jesus, que ele pode todas as coisas em qualquer situação.
Com esse episódio, nós percebemos grandes coisas. Percebemos que Jesus pode todas as coisas. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Além disso, nós aprendemos que Jesus ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Basta que nós nos arrependamos verdadeiramente. Assim como aquele paralítico, ele foi perdoado, ele foi curado, Jesus ele também nos perdoa. E o que fazer para Jesus nos perdoar? Como eu falei, basta que nós nos arrependamos verdadeiramente e que a gente chegue em Jesus, apresente os nossos pecados e peça perdão a Ele. E assim Ele vai nos perdoar e vai ficar muito feliz em fazer isso. E nós vamos mudar de atitudes. Falando em mudança de atitude, a Bíblia nos traz uma série de coisas que demonstram essa mudança de atitude. Por exemplo, Jesus nos ensina a sermos pacificadores, ou seja, não querer briga com ninguém, não querer as guerras que nós vemos no mundo. Além disso, Jesus nos ensina a ter o coração puro, a sermos misericordiosos. E falando em misericórdia, Jesus nos dá uma grande lição, que é a lição que fala sobre a mulher samaritana. Passado um tempo que Jesus estava lá em Cafarnaum, ele foi para outras cidades, né? Porque ele precisava falar da palavra dele para mais pessoas. Em uma de suas viagens, Jesus foi para a Judéia, para que seus discípulos batizassem as pessoas, falassem sobre Jesus para as pessoas. E daí ele ouviu dizer que ele ficou sabendo que os fariseus estavam comentando que os seus discípulos e Jesus estavam batizando mais pessoas do que João Batista. Sabendo disso, Jesus decidiu então ir para a Galileia. Para chegar até a Galileia, ele passava por um lugar chamado Samaria. Lá na Samaria existia uma cidade chamada de Sicar. Eles foram para lá, né, Jesus e seus discípulos, mas, como vocês sabem, naquela época as viagens eram muito cansativas, porque não existia carro, não existia ônibus, então as pessoas tinham que ir a pé, longos caminhos, no sol, no calor, como eu já disse várias vezes para vocês. Então, Jesus foi caminhando com os seus discípulos e chegaram até a cidade de Sicar. Na cidade existia um poço, que era chamado Poço de Jacó. Foi Jacó que criou esse poço, né? Ele alimentou seus animais, deu água para beber, né? Para seus animais, para sua família. Enfim, Jesus estava muito cansado, então ele decidiu sentar naquele poço e até que os seus discípulos fossem comprar comida. Jesus estava com fome, com sede, então os discípulos foram comprar comida enquanto ele esperava. Nessa espera, Jesus não estava com nenhum potinho para pegar água no poço. E vocês sabem que o poço é um lugar muito fundo. Olha só o poço. Então, Jesus não tinha esse baldinho aqui para pegar água. Então, ele ficou sentado ali esperando os discípulos. De repente, chegou uma mulher, olha só a mulher, com um potinho para pegar água. Essa mulher, ela era samaritana. E para vocês ficarem sabendo, essa mulher era samaritana e Jesus era judeu. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, eles não se falavam, eles não se gostavam. Mas Jesus, como é maravilhoso, ele falou com essa mulher, ele pediu água para ela. Olha só eles conversando. Jesus, todo gentil, todo misericordioso, pediu água para ela. E sabe o que foi que ela disse? Como é que o Senhor é judeu? Eu sou uma mulher samaritana e o Senhor fala comigo. E Jesus continuou conversando com ela. Ela viu que Jesus sabia de toda a sua vida. E Jesus falou que se ela soubesse quem ele era, ela quem pediria água para ele. E sabem de qual água que Jesus estava falando?
ele estava falando da água da vida. E aí essa mulher questionou Jesus. E ela começou a perguntar: se o Senhor não tem nem um potinho para pegar água, quem dirá essa água da vida? E ele falou para ela. Ele respondeu bem assim, olha. Tá lá no versículo 13 do capítulo 4 de João. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, a água daquele poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela ficou muito feliz sabendo desta notícia, porque ela entendeu que a água que Jesus estava falando era justamente a sua salvação. Jesus estava ali para salvar todas as pessoas e ele queria salvar essa mulher também. Sabendo disso, ela começou a conversar com Jesus, ela ficou muito feliz e então ela foi para casa compartilhar este amor, compartilhar essa situação com outras pessoas. Sabendo disso, as pessoas não perderam tempo e foram aprender mais sobre Jesus, porque as pessoas sabiam que Jesus era maravilhoso e ele tinha muitas coisas boas para ensinar. Então se formou mais uma vez uma grande multidão, olha só, para aprender mais das maravilhas de Jesus. Jesus ficou ensinando, e quando chegou a hora de Jesus ir embora, as pessoas não queriam que ele fosse, porque ele era maravilhoso e a sua presença era incrível. Então Jesus foi para Sicar, né? Ele estava em Sicar, continuou em Sicar por mais 2 dias, ensinando as pessoas sobre o amor de Jesus, ensinando que é importante também nós compartilharmos o seu amor. Neste episódio, nós entendemos que compartilhar o amor de Jesus faz parte da nossa mudança de vida. Quando nossos pecados são perdoados, nós queremos compartilhar as coisas boas para as outras pessoas. Assim, quando a gente ganha algum presente muito especial dos nossos pais, a gente quer contar para todo mundo. Nós, quando somos perdoados, nós queremos contar para as outras pessoas também, para que elas também possam ser perdoadas. Então, concluímos que o perdão dos nossos pecados nos faz querer compartilhar o amor de Jesus para várias pessoas. Há várias maneiras de fazer isso, seja falando diretamente, falando que Jesus está pronto para nos perdoar, seja com uma atitude, não brigando com os nossos colegas, amando o nosso próximo, entre outras coisas. Então, eu quero lançar um desafio para vocês. Vai ser a atividade dessa semana, tá certo? A atividade será o seguinte: vocês vão pensar sobre o que nós falamos aqui, vão pensar quais as atitudes que vocês acham que compartilham o amor de Jesus. Então, vocês vão gravar um vídeo, vão pedir a ajuda de seus pais, né? Vão gravar um vídeo falando qual é essa atitude. Não vale ser o que eu já falei, né? Porque senão a gente não vai aprender coisas novas. Por exemplo, vocês vão fazer assim. Se eu fosse uma de vocês, eu iria pegar o meu celular, né? Com a ajuda do meu pai, da minha mãe, e ia falar assim: eu sou Isabel e acho que uma das maneiras de compartilhar o amor de Jesus é amando os nossos inimigos. Pronto, finalizou o vídeo e os pais de vocês vão mandar esse vídeo lá no nosso grupo do WhatsApp e assim nós vamos aprender diferentes maneiras de compartilhar o amor de Deus e nós vamos crescer uns com os outros. Então, foi isso a lição de hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido coisas novas com a vida do paralítico e a vida da mulher samaritana e que nós venhamos praticar a palavra de Deus. E para finalizar, nós estaremos orando mais uma vez, agradecendo a Deus por esta lição de hoje e pedindo a Ele que Ele nos dê sabedoria, que Ele derrame a sua graça sobre nós,
para que nós venhamos todos os dias compartilhar o seu amor por onde nós andarmos. Vamos lá, fechar os nossos olhinhos. Senhor, em tua presença, nós te agradecemos por mais este momento. Te agradecemos porque o Senhor é misericordioso conosco, o Senhor nos guia em tua presença. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar nos fazendo melhor a cada dia, que nós venhamos compartilhar o teu amor verdadeiramente onde quer que nós andemos. Obrigada por tudo, te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Então foi isso, espero que vocês tenham mais uma vez entendido a palavra de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!